Não, acho bem bacana, assim, dividir um pouco aí com vocês, assim, do quem que eu sou, né? Até para as pessoas entenderem, né? Quando vem meus vídeos, não sabe de onde que eu vim, não sabe o que que eu fiz para estar aqui. Então vai ser uma felicidade. Eu acho que para começar a contar a história de qualquer pessoa, né, é importante ter algumas referências, né? A partir de alguns princípios naquilo que primeiro, as coisas que eu acredito. Eu acredito que primeira coisa assim, né, verdadeiramente que eu acredito, é que todas as pessoas têm que ter chances iguais de vencer na vida. Vencer em qualquer coisa. E por que chances iguais, né? Porque quando você tem chances iguais, aí a diferença está em você. A diferença não fica mais no ambiente, não fica mais em nada externo, passa a ser interno. Aí o seu sucesso ou o seu fracasso vai depender exclusivamente de você. Quando você está com as mesmas armas, né, com as mesmas ferramentas, o jogo está equilibrado, a diferença é você mesmo. Né? E isso é uma coisa assim que eu acredito visceralmente. E a outra coisa é que eu não acredito em vitimização. Eu não acredito nesse negócio da pessoa assim que vive dando desculpa, da pessoa que encontra razões para desistir, razões para não realizar o sonho que ela tem. Porque, assim, a bem da verdade, não é fácil para ninguém. Para ninguém. Eu até estava conversando esses dias aqui com um amigo meu que tem muito sucesso na vida profissional, na vida pessoal dele. Então, curiosamente, ninguém assim que eu conheço que tem muito sucesso, eu conheço presidentes de empresa, diretores executivos, C-level, né, o CTO, o CIO, o CEO de grandes empresas multinacionais. E é curioso como que quando você começa a conversar com a pessoa, você vê que ela vê que a maioria absoluta dessas pessoas tem uma origem muito simples. Né? Inclusive é o meu próprio caso. Né? Quando você olha assim, vê o que eu tenho, né? Eu tenho uma fábrica de cosmético desde 2002, são 18 anos aí com a mesma empresa, sem mudar nada, o mesmo contrato social, e a gente sempre evoluindo. Hoje faço palestras, dou curso online, curso presencial, consultoria, tenho um relacionamento extraordinário aí em negócios no mercado de cosmético. Tenho muitos amigos em todas as áreas de atuação. Tenho muita alegria disso, né? Muito orgulho, porque eu fui criando uma trajetória assim que eu só deixei para trás amigos. E eu tenho assim, meu maior orgulho é a minha família, porque de tudo que eu já fiz, de tudo que eu sei que eu fiz, assim, a minha família, poxa, me envaidece. Se eu tiver alguma coisa para me envaidecer, eu diria que é minha família. Eu tô casado desde 99, hoje você está falando de 21 anos, é uma vida, né? É com a minha namorada de adolescência, olha que coisa louca, que é minha sócia aqui na Floros, que é a Keila, que cuida, que ela que faz as coisas aqui na Floros acontecerem. Sem ela, acho que a Floros não existiria. E me apoia em tudo. Pô, tudo que eu faço, ela tem mais confiança do que eu mesmo, é uma coisa que me surpreende. Eu tenho 3 filhos incríveis, um de 6 anos, que é o Enzo, um de 9, que é o Luca, um de 12, que é o Giovanni. 3 filhos incríveis que eu me dou super bem, que eu levo para a escola, vou buscar, almoço com eles todo dia, a gente passa muito tempo junto. Isso me deixa muito feliz, né? Porque eu consegui equilibrar a minha vida profissional com a minha vida pessoal e ter muito sucesso naquilo que eu faço. Né? É uma coisa assim, de fato, muito legal. Agora, tem muita gente que olha e acha que para mim é fácil, né? Acha que eu tive eu tive ajuda dos meus pais, eu tive ajuda financeira, né? E não é nada disso, né, meu? Pô, foi muito sofrido, tudo que eu conquistei foi à custa de muito esforço, muito mesmo. Tudo que vem para mim vem à custa assim de sangue, viu? De sangue. Não é brincadeira. Eu sou de Jaú, interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, e eu tenho 2 irmãos, uma irmã que é um ano mais nova, um irmão que são 5 anos mais novo. E meu pai e minha mãe, assim, a minha origem é uma origem simples.
não sou pobre, né? Tem muita gente que fala que depois que se dá bem, parece que quer criar uma origem menor ainda, né? Mais difícil do que teve para deixar superação, assim. Mas eu de fato, venho de uma família simples, meu pai e minha mãe. Meu pai era escrivão de polícia, minha mãe professora do estado. Então, assim, tudo que eles ganhavam, eles punham na minha formação e na formação dos meus irmãos. Quando eu era criança, eu viajava com meu pai ia fazer prestação de contas em São Paulo, para a polícia, levava lá no Detran, e eu acompanhava ele. Numa das viagens que eu fiz com meu pai, que deve ter sido no começo de 80, devia ter 8 anos, talvez 9, eu vi um computador. Nossa, você não imagina o que era um computador naquela época. Era uma coisa assim impressionante, que a bem da verdade não fazia nada, ninguém entendia muito para que servia o computador, mas aquilo me fascinou de uma tal maneira que, imagina, eu era uma criança e vi um computador. E eu falei pro meu pai na hora, falei, pai, eu quero um desse. Na minha inocência eu fui pedir um computador. E para te dar um parâmetro do que era um computador na época, seria assim o equivalente a um carro zero popular. E curiosamente a resposta que meu pai me deu foi o seguinte, falou, filho, ó, você vai precisar você comprar isso, você tem que você conquistar, né? E aí já começa a formação na minha cabeça da conquista. E dentro da minha simplicidade, né, da minha inocência, eu achei que meu pai estava falando sério. E aí eu falei, como é que eu vou conquistar isso, né? E meu pai me deu uma sacada, ele falou assim, ó, vai falar com o seu avô. Meu avô tinha um bar, e bar mesmo, assim, vendinha, vida assim, pinga, vermute, jurubeba, do outro lado era secos e molhados, né? A gente vendia arroz a quilo, você tinha que... Era uma pá, uma concha que você pegava arroz, media arroz, vendia ovo de unidade, olha que louco, e embrulhava o ovo, né, em jornal. E ele falou assim, ó, vai falar com o seu avô que daí ele vai te dar um emprego. O teu avô vai te dar um emprego. Aí eu fui lá, né, falei com meu avô, pra já, tô precisando de ajuda mesmo aqui no bar. E eu comecei a ficar no bar do meu avô, assim, das 3 da tarde às 6, mais ou menos isso daqui, era que o horário que ele tomava café, e eu lá, né? E aí quando chegou o primeiro mês, eu peguei o dinheiro, levei pro meu pai, falei, pai, vamos comprar aí o computador. A gente vai para São Paulo na próxima viagem e traz, tá aqui, né? Meu pai morreu de rir, porque tipo, a gente fez uma conta lá, eu não lembro mais, mas devia ser assim, ia precisar de tipo uns 40 anos para conseguir comprar o computador se eu não gastasse nada. E aí, aquilo, ao invés de me desmotivar, aquilo me motivou. Você está vendo quando eu falei, né, que eu não aceito a vitimização? Já desde criança. Eu já saquei que eu falei assim, bom, só ficando aqui no bar do meu avô não vai virar. Eu vou ter que fazer outra coisa, né? Aí você começa a botar a criatividade para funcionar, e a que eu resolvi fazer foi geladinho. Minha mãe me ajudava, minha irmã ajudava, a gente fazia geladinho à noite, botava para congelar, e no dia seguinte, da hora que eu voltava da escola, assim, tipo, da 1 às 3 eu ficava vendendo geladinho no bairro, que nem um louco. Eu comecei a engraxar sapato no bar do meu avô, comecei a entregar despesa para senhoras, né? E quando eu entregava, eu já tive uma sacada ali, né? Que eu, ao invés de colocar as coisas assim em cima da mesa e já ir embora, eu começava a organizar na casa das tiazinhas lá as coisas que eu levava. E aí elas davam uma gorjeta para mim. Aí meu avô numa hora começou a vender botijão de gás, e eu levava o botijão de gás, adorava levar, e aí eu já instalava também o botijão de gás. Aí eu pedi para trocar todos os meus presentes, tudo que eu ia ganhar eu pedi para ser dinheiro, para todos os parentes, para minha mãe, para o meu pai. Eu falei, não quero mais nada, só quero dinheiro. E isso virou um compromisso meu absurdo comigo mesmo. E eu comecei a fazer isso de sábado, de domingo, de feriado, e cara, eu arrepiei nessas coisas aí. E por incrível que pareça, assim,
3 anos depois, eu fui para São Paulo com meu pai e a gente trouxe o computador. Uma coisa assim que, olha, até me emociona, que não dá para acreditar. É uma criança comprando um carro, sabe? É muito louco. Por isso que eu vejo assim as pessoas chegando e falando que não consegue, que é difícil, que não é fácil, cara. Não tem disso, sabe? É inaceitável isso. E se você tem as ferramentas, sabe, você tem que fazer. Você simplesmente tem que fazer, é você que tem que fazer. E ficar se achando vítima, né? Eu poderia me achar vítima lá do meu pai, quando ele deu risada e falou que era para eu comprar o computador. E quando eu cheguei com o primeiro salário do meu avô, ele falar que a gente fez a conta, demora 40 anos para comprar. Né? A criança nem entende 40 anos, você imagina. Então é muito louco, sabe? Quando você de fato quer, nada te impede. Você tem que se esforçar. E isso eu me cobro muito até hoje e continuo olhando as pessoas, né? E do computador, eu estudava em escola pública e aí surgiu o Banco do Brasil. Naquela época aí, que era mais ou menos meados da década de 80, o Banco do Brasil era assim o estado da arte de emprego. As pessoas mais importantes da cidade era o delegado, era o padre e era o gerente do Banco do Brasil. e assim, era muito dinheiro, era muita coisa, era um sonho, né? E o Banco do Brasil abria vagas para estagiário, para que eles chamavam de MASG, Menor Auxiliar de Serviços Gerais. E tinha 2 vagas lá em Jaú, e aí eles convidaram as escolas públicas para participar desse teste, né? E dava assim, tipo, sei lá, tinha uns 25, 30 candidatos, cada escola podia mandar 2 alunos, e eu fui aprovado numa das vagas. Fui aprovado, porque era um dos melhores alunos da minha classe e muito empenhado. E aí eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil em 1986 e o meu primeiro salário como estagiário deu quase o dobro do salário da minha mãe, que tinha quase 30 anos de professora. Meus pais nunca pediram dinheiro para mim, mas me ensinaram muito a lidar com o dinheiro. Né? E aí surgiu o concurso para o Banco do Brasil. O banco tinha um concurso interno para que quando se fizesse 18 anos, quem quisesse continuaria no banco. Né? E tinha que estudar para 4 matérias. Era português, matemática, contabilidade e técnicas bancárias. Contabilidade e técnicas bancárias só tinha que estudar apostila e contabilidade que eu não entendia nada. Eu falei, cara, esse serviço, esse emprego vai ser o emprego da minha vida. Eu não tenho dúvida disso. Minha mãe enlouquecida lá com essa possibilidade, né? E eu comecei a estudar pra caramba, e eu percebi que contabilidade eu não ia entender nunca, era um bicho assim completamente louco para mim. E eu daí peguei a primeira grande sacada da minha vida de aprendizado, que foi contratar um professor particular. Ele me ensinou contabilidade, me ajudou com os estudos. Português eu ralei pra caramba, matemática ralei pra caramba, técnicas bancárias eu estudei que nem um louco. Abortei tudo que eu tinha na minha vida naquele momento para me dedicar ao concurso do Banco do Brasil. E tinha mais outros colegas lá de estagiários, né? Não lembro mais quantos, acho que eram uns 5 ou 6. E o único que passou no concurso do Banco do Brasil naquele ano fui eu. Curiosamente, o banco fazia esses concursos todos os anos. Acho que isso daí foi em 88 ou talvez 89. E todo ano o banco repetia. Então, se você não passasse num ano, você podia passar em outro. E se você tivesse eliminado uma matéria, você poderia não prestar concurso para aquela matéria eliminando. Se você passasse em 2 matérias, você já era aprovado, você só não subia de nível. E aí meus amigos
me convidaram para estudar 2 matérias, né? Só para fazer 2, porque daí ia dar mais tempo para estudar e eliminaria essas 2 e depois prestaria o concurso para as outras 2. Você não vai acreditar, mas aquele foi o último ano do Banco do Brasil fazendo concurso interno. E eu passei, meus amigos não passaram. E eu estudei para as 4 matérias. A minha nota de matemática foi a maior nota que Jaú já teve em concursos internos. Eu errei uma única pergunta e eu passei. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar em Campinas, né? Meu chefe, o Fricina, eu tinha escolhido Londrina, que era longe pra caramba, e eu não sei porquê, eu queria um lugar diferente, e ele falou assim, você não vai, cara. E ele me colocou em Campinas, que foi providencial, estava perto de Jaú, né? E é pertinho aqui de Indaiatuba também, que coisa louca. E daí eu ali em Campinas foi muito louco, porque o meu primeiro salário em 1990, como funcionário do Banco do Brasil, e o funcionário nível mais baixo, né? Foi assim, mais que o dobro do que meu pai e minha mãe ganhavam juntos. Imagina que loucura, né? Eu tô rico, acertei mesmo a mão. Só que em 1990 estava tendo a hiperinflação. O Brasil estava vivendo um momento da economia assim dramático, com Sarney como presidente em 89, daí veio o Collor e aí a Zélia Cardoso de Mello, eu lembro o nome inteiro dela, ela bloqueou as contas de banco, contas de poupança e não circulava mais dinheiro. E eu estava trabalhando no banco, estou fazendo cursinho para estudar e, cara, faltou dinheiro pra caramba, o que eu ganhava em 6 meses. Eu ganhava mais que o dobro do meu pai e da minha mãe juntos. Em 6 meses eu estava ganhando metade do que minha mãe ganhava e não estava dando para pagar o aluguel. Foi uma loucura. E foi um momento que eu comecei a conhecer gente muito diferente, né, em Campinas, uma cidade universitária, uma cidade maravilhosa. E no banco eu conheci pessoas assim, tinha um cara que era o Zema, ele era doutor em engenharia elétrica, nem sei que área de atuação, né, porque naquele momento eu não conectava o que era doutorado. E esse cara, no banco, ele não conseguia crescer, não ia para frente. E aí eu olhei para o banco, eu falei, cara, esse negócio não é para mim. A gente enfrentou uma greve que eu nunca imaginei que podia ser uma greve, uma coisa louca. E aí eu olhei e falei, cara, isso não é para mim, eu quero fazer computação, acho que o futuro do mundo é computação. E esse Zema me deu uma letra assim, que mudou minha vida. Ele falou, Fábio, se você quiser se dar bem, não é computação, cara, é telecomunicações. O Brasil é um país de dimensões continentais e ele vai precisar de se modernizar na parte de telecomunicações, porque você precisa se conectar, precisa se comunicar. E eu conheço uma faculdade só que tem esse curso de telecomunicações, uma faculdade particular, e fica em Minas, chama Inatel. Eu já fiz curso lá, é maravilhosa, e eu olhei para ele e falei assim, Zé, mas o que tem a ver, cara, né? Telecomunicações, hoje quem controla essas coisas é Telesp, Telerge e essas teles da vida, né? Se você sabe o que eu estou falando, você deve estar se entregando sua idade, eu sei que está aí na câmera, né? E se você não sabe, naquela época, linha telefônica era coisa de rico. Quando eu casei, uma das coisas que meu sogro deu para mim, para Keila, de presente, foi uma linha telefônica, né? Uma coisa assim louca. E você vê como que era, né? E demorava assim, tipo, 2 anos para instalar a linha telefônica. Você tinha que declarar a linha telefônica no imposto de renda. Inacreditável, né? Hoje nem existe mais linha telefônica fixa, todo mundo é celular. E você está na loja, você habilita na hora e já sai falando uma coisa assim que hoje, para um adolescente, é inconcebível o que a gente vivenciou naquela época. E você sabe que o Zema me convenceu e eu decidi que eu ia fazer engenharia. Eu fiz o vestibular por Inatel, eu passei em primeiro lugar. Cara, eu ralei para passar em primeiro lugar
E eu não assumi naquele momento porque eu decidi pedir demissão do Banco do Brasil. Né? Porque o que você tem que entender, né? Porque se você vai fazer uma coisa, você não pode estar amarrado em outra. Eu falo para todo mundo aqui, né, que eu converso, falo, cara, não tenha plano B. Não tenha plano B. Entra de cabeça naquilo que você vai fazer. Não deixa uma porta de saída para você, uma boia. Porque se você deixar essa boia, cara, você nunca vai se dedicar visceralmente àquele seu projeto. E eu vejo tantas pessoas assim me procurando para empreender com projetos extraordinários, mas raríssimas são as pessoas que de fato entram de cabeça. E eu pedi demissão do Banco do Brasil. Quando eu falei para minha mãe que eu ia pedir demissão do banco, ela me levou para conversar com o padre em Jaú, me levou para conversar com um monte de gente para eu me convencer a não pedir demissão do Banco do Brasil para fazer faculdade. E as pessoas do banco, né, meus amigos também, meus chefes lá no banco, falaram, você tá louco, cara. E eu pedi demissão. Foi a primeira pessoa que pediu demissão do Banco do Brasil em Jaú. E era um momento tão louco que eles não... Você não tinha hoje assim, né? A velocidade de comunicação era diferente. Você mandava por malote as coisas e é de Jaú para Campinas, de Campinas para São Paulo, de São Paulo para Brasília, até chegar na mão do cara que avaliava lá, ele percebia assim, pô, colocou o X no lugar errado. Então foi uma coisa louca, eu demorei acho que quase 3 meses para de fato conseguir o meu desligamento do Banco do Brasil, uma coisa impensável hoje, né? Você falar que você quer sair da empresa, cara, você sai na mesma hora. Então foi um processo de desligamento e eu fui fazer faculdade, foi um período incrivelmente difícil, porque a faculdade era particular, apesar de eu ter passado em primeiro lugar no vestibular, não teve desconto nenhum. E meu pai e minha mãe ali, cara, eles sofreram muito para me formar, muito. E eu não tive essa consciência na época, né? Mas eu consegui guardar bastante dinheiro, eu construí uma casa lá em Santa Rita Sapucaí, e que depois foi um cara morar comigo lá, a gente ficou 3 anos e meio juntos, super irmão meu, Fernandão, mora nos Estados Unidos, seguiu carreira internacional e na faculdade eu não consegui equilibrar as contas, eu virei monitor, comecei a dar aula na faculdade, dei aula em cursinho, dei aula particular, fiz parte de um grupo de pesquisa na faculdade em optoeletrônica, fiz serviço, né, na empresa júnior da faculdade, olha que coisa louca, meu, tudo que tinha jeito para ganhar dinheiro eu me metia lá para poder equilibrar as contas, né, meu? Porque de fato foi muito difícil, mas eu consegui, deu tudo certo, e quando eu me formei, parece brincadeira, mas o Zema acertou na veia 6 anos antes. A gente hoje não consegue fazer previsão com 6 dias de antecedência, né? O cara acertou o negócio dele com 6 anos, olha que coisa louca. E quando eu me formei, eu tinha, assim, era tão raro você ter um engenheiro de telecomunicações, e foi justamente no momento que o Brasil estava privatizando as telecomunicações. Na época era o ministro das comunicações, era o Sérgio Mota, o Serjão, e muita empresa multinacional chegando no Brasil e não tinha mão de obra. Então pensa numa situação extraordinária. Eu escolhi onde que eu ia trabalhar e eu decidi por uma empresa pequena no Brasil, gigante fora, era uma filha da AT&T, chamava Lucent, e eu decidi que eu ia para a área comercial. Foi a única pessoa da minha turma que não seguiu carreira técnica. Todo mundo da minha turma se via, né, numa posição assim de engenheiro, de executivo, e eu queria a área comercial, porque uma vez eu estava fazendo estágio na TVA e chegou um japinha lá pequenininho, e a hora que esse cara chegou, o setor inteiro parou, ele levou todo mundo para almoçar e eu não levantei porque era estagiário, e ele me chamou, ele falou assim, pô, vem junto, cara. E aí eu olhei assim pro meu chefe, ele deu um sinal de zap, né, pode vir.
E eu nunca tinha ido num restaurante daquele, foi no Jardineira Grill, e esse cara pagou a conta para todo mundo. Na hora que eu vi o Jardineira Grill, me deu uma gelada na alma, que eu falei, cara, como é que eu vou pagar essa conta? Né? Eu estava acostumado com dog, imagina. E quando eu vi um restaurante daquele, eu falei, caramba, véio, isso aqui é muita coisa, eu não vou conseguir pagar.